Imagine que você trabalha como um agente de espionagem. No entanto, certo dia você é preso pelos seus superiores, pois câmeras de segurança o flagraram mudando para o lado inimigo. Sendo assim, a partir desse momento, todos de seu antigo trabalho começam a o caçar e agora você precisa apostar a sua vida em um cientista esquisito que sempre foi desvalorizado no emprego. A história inicia com Walter, uma criança apaixonada pela ciência que, ao invés de brincar igual aos pequenos de sua idade, ele desenvolve apetrechos a fim de ajudar a sua mãe nas suas patrulhas. Bom, no futuro talvez sejam realmente úteis, pois agora há apenas um protótipo do que a imaginação de Walter criou. A mãe dele está preocupada com o fato de seu filho não querer mais ir para a escola e descobre que os colegas do menino o acham esquisito, então ela o acalma falando que um dia as ideias de Walter irão salvar o mundo e todos vão querer ser igual a ele. Na próxima cena já vemos anos à frente e conhecemos Lance, um agente que está em uma missão. O homem tem que roubar uma maleta que contém um drone altamente perigoso. A máquina foi criada para ir atrás de seu alvo a qualquer custo e a única forma de pará-la é a destruindo. A empresa para a qual Lance trabalha teve esse projeto roubado de sua sala de desenvolvimento, então o agente entra em ação. No entanto, acontece que quando está no meio da luta para recuperar a maleta, ele se depara com um novo inimigo que diz se lembrar de Lance, mas o agente não se recorda dele. Esse inimigo parece ter metade do corpo robotizado e com seu olho não humano ele escaneia o rosto de Lance. Apesar de o inimigo estar em vantagem, no fim o agente consegue recuperar a maleta e a leva até a empresa, a qual ele é uma atração para todos os seus colegas que o admiram. Contudo, a primeira coisa que Lance faz assim que chega é ir até Walter, o nosso pequeno apaixonado pela ciência, que hoje já é um jovem adulto. Acontece que os apetrechos de Walter não são tão violentos como a gente gostaria e uma discussão começa entre os dois, pois Lance quer combater fogo com fogo e não com purpurina, que é a maneira que Walter acha correto. Como os dois não conseguem se entender, no fim Walter é demitido. Lance continua com seus compromissos e vai até a sua superior para entregar a maleta, entretanto quando a mulher a abre, não há nada dentro. Em seguida, a agente Marcy, da corregedoria, entra na sala e fala que a máquina não está na maleta, pois Lance roubou e ela tem como provar. 2 horas depois da missão do agente, uma câmera de segurança em Tóquio registrou ele acabando com outros agentes e usando o drone. Dessa maneira, Lance tenta explicar para todos da sala que estão duvidando dele que um homem apareceu com uma parte do corpo robótico e só pode ser ele que está por trás disso tudo. Entretanto, sua história, apesar de verídica, parece pouco provável para o restante, então Marcy coloca algemas em Lance. E em seguida, ele dá uma maneira de se soltar delas. O agente foge da empresa para ter uma oportunidade de pegar aquele homem para provar a sua inocência. Antes dele traçar um plano, Lance pensa que tem que estudar mais sobre o inimigo e como a única pessoa que ele conhece e conhece o homem meio robótico é Kimura, ele descobre onde que o seu alvo está. Mas antes de ir atrás dele, Lance precisa achar uma forma de desaparecer e mais cedo Walter, antes de ser demitido, havia comentado sobre estar trabalhando em algo que faria os agentes ficarem invisíveis. Sendo assim, Lance vai até a casa do jovem que leva um susto quando se depara com um homem dentro da residência. O agente expressa o seu interesse sobre a tecnologia que o Walter está desenvolvendo, sobre as pessoas ficarem invisíveis, mas antes que o jovem pudesse terminar de falar, Lance toma um líquido que está no copo da mão dele e acontece que como o Walter estava fazendo um teste com o DNA de um pombo, provavelmente o agente irá se transformar temporariamente na ave. Logo antes da transformação começar, Lance tenta voltar atrás, no entanto, como ele já bebeu o líquido, não há muito mais que possa fazer para reverter a transformação, sendo assim, ela acontece. Assim que Lance vira um pombo, ele já começa a pedir que o Walter o transforme para sua forma original novamente, contudo o jovem ainda não tem um antídoto, e terá que estudar uma forma de o desenvolver da maneira mais rápida que conseguir. Pensando que estaria ajudando Lance, por não saber que o homem estava sendo procurado pela empresa, Walter ligou para a agência para avisar que o agente estava na sua casa. Dessa maneira, os dois precisam sair correndo do local, e o jovem leva junto um laboratório móvel que ele criou para ir desenvolvendo um antídoto. Por sorte que o veículo de Lance também funciona por comando de voz, assim a sua forma de pombo não o impede de utilizá-la em sua fuga. Mais tarde, quando estão em um jatinho, Walter avisa Lance que o antídoto será processado em 18 horas, o que apesar de ser uma boa notícia, é um longo período para o agente continuar naquela forma. Assim que chegam no México, Lance vai atrás de Kimura para saber mais sobre o seu novo inimigo e no caminho ele não se torna mais um pombo solitário, já que 3 da mesma espécie começaram a o seguir e até acabam ajudando a conseguir o cartão do quarto de Kimura.
Apesar de Lacey querer lidar com um granão sozinho, ele apenas consegue sair vivo dessa pois Walter não o obedeceu e usou um dos seus apetrechos para imobilizar Kimura. E as invenções do jovem foram mais úteis ainda quando ele usou um spray da verdade para fazer Kimura revelar as coisas que sabia. E então o homem contou que o novo inimigo de Lance estava a caminho de Veneza para roubar o banco de dados de agentes, assim ele descobrirá a identidade de todos que trabalham para a empresa e irá usar os drones para acabar com a vida deles. Em seguida, o pessoal de Marcy chega no lugar. Dessa maneira, a dupla dinâmica precisa escapar dali e achar uma maneira de ir para Veneza. Na próxima cena, vemos eles em uma lancha e um antídoto de Walter finalmente está pronto. Entretanto, quando ele vai fazer um teste antes de Lacey tomar, os dois descobrem que outro terá que ser produzido, pois essa não é a fórmula correta já que não passou no teste. E mais tarde, a dupla está indo em direção do novo inimigo em Veneza quando são parados por Marcy e o seu pessoal. Como a mulher não fazia ideia de que Lance é um pombo, o animal passa despercebido por ela. Marcy tenta convencer o Walter a entregar Lacey. Ela fala sobre saber que a mãe do jovem perdeu a vida para salvar os outros e que se ele ficar do lado da mulher, Marcy promete que ninguém nunca mais irá o chamar de esquisito. O jovem até irá ganhar o seu emprego de volta, no entanto ele responde que não quer nada disso e que deveriam trabalhar juntos. Nesse momento, um prédio explode, sendo assim a atenção dos agentes se vira para o novo problema e como Walter é deixado de lado, Lance e ele vão atrás do novo inimigo. Mas como quem roubou o banco de dados foi um drone, o pombo precisa usar a sua habilidade de bater as asas para alcançar o objeto e como ainda não sabe fazer isso, os seus novos amigos da mesma espécie o ajudam. Já Walter consegue uma motinho para o seguir e em certo momento ele consegue pegar o banco de dados. Contudo, o novo inimigo estava por perto e ele tira Walter de cima de sua moto sem mais nem menos. Depois o homem pega o banco de dados. E quando estava prestes a acabar com o jovem, Walter usa os pedaços de pão sem glúten que havia em seu bolso e os joga em cima do vilão, que no primeiro momento não entende a razão dele ter feito isso, mas em seguida os milhares de pombos que existem na cidade vão para cima dele e Walter consegue escapar dessa forma. Lance, o jovem e os outros pombos vão para o submarino, que graças ao Walter, que colocou um rastreador no inimigo, consegue localizar onde que o homem está. E algo surpreendente também acontece. Lance acaba colocando um ovo, que significa que ele é uma menina e era o que o jovem precisava saber para que o antídoto desse certo. Sendo assim, Walter já começa a trabalhar em um novo para que Lance volte à sua forma original. Em pouco tempo, assim que chegam na base do inimigo, o agente usa um tranquilizante em Walter e manda o submarino de volta para casa, pois Lance não quer pôr a vida dele em risco novamente. Depois que o agente vai atrás de seu inimigo, não demora muito para que Lance fosse capturado, pois ele pensou que o homem estava usando apenas um drone para executar o seu plano. No entanto, na verdade 1000 drones estavam sendo colocados em ação e todos agora vão atrás dos agentes. Enquanto Lance vai ficar amarrado na frente de uma tela vendo cada um ser eliminado. Acontece que apesar de Lance não conhecer o inimigo, ele se lembra do agente, inclusive o homem foi responsável por deixar o inimigo com parte do corpo robotizado, já que depois de usar um dos apetrechos ele ficou gravemente ferido. Em seguida, no televisor, o sistema de segurança começa a avisar que há um submarino se aproximando e Lance sabe que se trata de Walter. Então ele pede para que o inimigo deixe o jovem em paz, mas como o agente não teve piedade dele no passado, o homem se vinga e explode o transporte aquático. Enquanto isso, na agência, sua chefe libera todos para casa a fim de os proteger. Voltando ao Lance, mais tarde Walter aparece onde que o agente está e o jovem avisa que ele pode sempre contar com seu parceiro, pois isso é ser uma dupla. E se querem saber como que o Walter escapou da explosão, ele usou um de seus apetrechos. Agora com os dois juntos, o jovem liga para Marcy vir com seus agentes e todos começam a combater o inimigo. Enquanto isso, na agência, os drones já chegaram por lá e os agentes também precisam lutar para protegerem as suas vidas. E na luta contra o inimigo, pela primeira vez as invenções de Walter são usadas sem que ele seja chamado de esquisito e apesar de não serem letais, elas são de grande ajuda. Em certo momento, o inimigo percebe que é o jovem que está conseguindo algum efeito de impedir o seu plano de acontecer, então os dois acabam indo nas alturas e depois de terminar de invadir a rede dos drones do homem e desativá-los, Walter faz a escolha de usar uma bolha para proteger o inimigo da queda e se sacrificar. De qualquer maneira, o jovem está feliz por ter salvado a vida de milhares de pessoas. Mas Walter não perde a sua dessa vez, pois Lance se transformou em pombo e voou até o seu amigo para o ajudar. No entanto, como ele não tinha forças para sustentar o jovem, Lance chama os outros pombos para ajudá-los e assim tudo acaba bem. Walter finalmente tem o seu talento valorizado e é contratado para liderar uma equipe da agência, tendo Lance como parceiro, e o inimigo foi preso.
o que vocês acharam desse filme. Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!